Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje nós vamos dar sequência. Esse é o vídeo de número 383. Ensaio teórico sobre as aparições, capítulo 6 das manifestações visuais. Então aqui nós vamos para a questão de número 103. Kardec, ele diz assim, olha, dissemos que as aparições, as aparições dos espíritos, tem algo de vaporoso em certos casos. Então, é óbvio que em certos casos, porque naturalmente nós já íamos dizer que o processo, isso é relativo. Ainda bem, vamos dizer assim, que Kardec disse em certos casos. Poder-se-ia compará-las a imagens que se reflete num espelho sem aço e que, não obstante, a sua nitidez não impede se vejam os objetos que lhe estão por detrás. Isso tá certo, Kardec, é lógico. Quem somos nós para contestar Kardec? De forma alguma. Ele tá certinho. Mas nós entendemos que, como ele mesmo, aqui no Livro dos Médiuns, ele mesmo disse, os limites deste estudo não comportam o exame de todas as particularidades. Então você entendeu, Os limites deste estudo não comportam o exame de todas as particularidades. Então, cada caso é um caso, e é óbvio que Kardec ele está narrando aqui apenas um ângulo dentre milhões de outros ângulos que se chega aos fatos, até porque existe um número incontável de particularidades devido à evolução nossa, devido à desigualdade evolutiva. Então é natural que Kardec aqui ele narra apenas um ângulo entre meio a milhões de outros ângulos, Então olha só para você ver. Não obstante, a sua nitidez não impede se vejam
os objetos que lhe estão por detrás. Geralmente, é assim que os médiuns videntes as percebem, né? Então ele está dizendo aqui que é assim que os médiuns videntes as percebem. Quer dizer, é assim que os médiuns videntes vê os espíritos. Só que é relativo. Como acabamos de dizer, o que ele está narrando aqui é apenas assim uma forma entre milhões, bilhões, trilhões e, por que não, um número inimaginável. Por quê? Devido à desigualdade evolutiva. Porque nós temos que entender que cada um de nós nos encontramos num nível de evolução. Cada médium se prepara de uma forma. Ninguém consegue se preparar como o outro. Por vários fatores, a gente sabe que é até inenarrável. É inenarrável, não tem como narrar os fatores impeditivos, os obstáculos, os óbices. Não há como, é impossível narrar. Porque ficaríamos aqui narrando, né, esses fatores minuciosos por uma eternidade. Eu vou dizer para você uma besteira assim, ó, simbolicamente. A eternidade ainda seria insignificante perante todos esses fatores. Porque é uma questão de desigualdade evolutiva. Você tem que pensar da seguinte forma, que o médium que encontra-se educando a sua faculdade da vidência, vamos pensar, por exemplo, assim, um pensamento negativo que ele tenha naquele dia já o diferencia dos outros médiuns. Ele consegue enxergar os espíritos, mas de ângulos diferentes. Um enxerga de uma forma, outro de outra forma. Ah, mas Kardec tá ensinando a base. Não, ele não está ensinando a base. Ele está mostrando um ângulo no processo evolutivo. Um ângulo de acordo com a desigualdade evolutiva. Olha só para você ver. Eles as veem ir e vir. Então quer dizer que os
médios vê os espíritos vindo, né? Indo. Então, os médios vê os espíritos ali. Agora, a condição, o nível de espírito que o médio vê ali, indo e vindo, está relacionado também à moral do médio, a cultura, o intelecto do médio. Porque nós vamos ficar sabendo mais para frente aqui. Porque não são só os espíritos bons que nos apresenta ali. São espíritos de todo nível. Então, olha para você ver. Entrar num aposento. Então, os médios veem os espíritos entrar no aposento, ir, vir, sair do aposento, andar por entre os vivos com ares, pelo menos se trata de espíritos comuns, né? Se trata de espíritos comuns, de participarem ativamente de tudo que os homens fazem ao derredor deles, de se interessarem por tudo isso, de ouvirem o que dizem os humanos, com frequência são vistos a se aproximar de uma pessoa, a lhe insuflar ideias, a influenciá-la, a consolá-la, se pertence à categoria dos bons, a escarnecê-la, se são malignos, a se mostrar triste ou satisfeito com os resultados que logram. Numa palavra, constitui como se for do mundo corpóreo. Então, você observa que Allan Kardec aqui, ele já procura mostrar algumas características, né? Ele procura mostrar algumas características já. Então, como esses espíritos, como eles agem. Então, eles havem ir e vir, entrar num aposento, sair dele. Andar por entre os vivos, com ares, pelo menos, se trata de espíritos comuns. Espíritos comuns, assim, né? Não são, assim, nem maus e nem bons. São seres, assim, simples, né? Que perambulam para lá, para cá. De participarem ativamente de tudo que os homens fazem ao redor deles, de se interessarem por tudo isso, de ouvirem o que dizem os humanos. Então, os espíritos, eles ficam ali escutando o que os humanos conversam. Então, por isso que nós somos responsáveis pelo que nós falamos, desejamos, né? E pensamos. Porque
à nossa volta há uma pleia de espíritos de diversas espécies. Agora, nós temos que entender que aqui está Kardec narrando a respeito a forma como os médios os veem. Agora, isso é relativo. Por isso que existe esse número inimaginável de formas de como eles são vistos. Porque o médio desequilibrado, ele vê espírito também. Mas quase sempre ele vê espíritos desequilibrados, doentes, assim como ele. Porque ele está num padrão vibratório baixo, né? Naquele momento ali, ele não possui energias, fluidos, ele não possui equilíbrio condizente necessário para entrar em contato com espíritos assim estruturados, e sim espíritos desestruturados. Semelhante atrai semelhante. Então, por isso que nós temos que dizer, isso é relativo, porque cada médio, de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu equilíbrio, com o seu conhecimento, com o seu preparo, ele os vê, ele os classifica, né? Ele os classificam da seguinte forma: você há de convir que se o médium, se o vidente, se ele tem conhecimento da doutrina dos espíritos seriamente, ele, quando ele vê um espírito, ele sabe se aquele espírito é um brincalhão, um impostor, um charlatão. Ele sabe se ele é um espírito verdadeiro, no sentido assim, se ele é realmente o que apresenta. Então, usando o termo, só porque, né, só para você entender. Dr. Bezerra de Menezes aparece aquele médio vidente. O verdadeiro Dr. Bezerra de Menezes. Então, o médio equilibrado, o verdadeiro médio, ele consegue constatar que realmente é Dr. Bezerra de Menezes, ali através da vidência dele. Agora, se ele é um médium desequilibrado, ele não consegue constatar se realmente é Dr. Bezerra de Menezes. Ele fica meio na dúvida. Porque uma que ele não tem conhecimento assim suficiente da doutrina dos espíritos, né? Então ele fica ali naquela dúvida. É ou não é o Dr. Bezerra de Menezes que me aparece de vez em quando? Ele acredita ou ele não acredita nas mensagens que o Dr. Bezerra de Menezes lhe envia através de sua vidência? E quando o vidente, aquele que vê espíritos, ele é de uma outra denominação religiosa,
evangélico, budista, islamista, umbanda, católico. É óbvio que para muitos, principalmente para os católicos, vamos pensar por esse lado. Se lá de dentro da igreja, dentro do clero, tudo, essas aparições, elas é vista por muitos dentro do catolicismo como milagre, né? É a aparição de determinado santo. Engraçado que se nós pararmos para analisar, o catolicismo, isso é um estudo só para você analisar. O catolicismo é uma das seitas mais machista que existe no mundo. Eu acredito que Karl Marx deveria até ser o protetor do catolicismo em matéria de machismo. Mas você já parou para analisar o seguinte: não existe bispo, né? Lá dentro do clero, não existe bispa. É bispa mesmo? A bispa e tal. Não existe, né? Mulher. Não existe padre, mulher dentro do catolicismo, não. Padre, mulher, bispo, mulher, papa, mulher. Você já parou para analisar isso? Mas você ainda não parou para analisar uma outra coisa. Todas as aparições no mundo, tidas como santas, aparições do lado feminino. Onde foi que apareceu um santo masculino? Você já parou para analisar isso? Então, é uma controvérsia. É uma controvérsia. E outra, as pessoas não param para analisar que Pedro não foi o primeiro apóstolo escolhido por Jesus. O primeiro apóstolo escolhido por Jesus aqui na terra foi uma mulher. Que isso, Luiz? Sim, Jesus nasceu através de quem? Ele escolheu aquele espírito para nascer através dele. Maria, a sua mãe. O primeiro apóstolo que Jesus escolheu aqui na terra foi Maria, missionária, né? Apóstolo, veio de missionária, de missionário. Então, olha só para você ver. Então, Jesus não teve 12 apóstolos, teve 13. Mas o primeiro chamava-se Maria. Só que o catolicismo não aceita isso. Mas tudo bem, a gente está só comentando, só por comentar mesmo, só para poder levar as pessoas assim a raciocinar, né? Então, se dentro da Igreja Católica alguém deles começa a ver um espírito, esse espírito, essa pessoa que está vendo, daí depois que morre, ela é canonizada, né? Aquilo ali é um milagre. Então, aquilo ali é de ordem divina.
Agora, se é fora do catolicismo, é bruxo, é feiticeiro, é um fenômeno paranormal, é um hereges, é um contrário. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque cada um tem uma forma de enxergar, de ver, de contactar com o mundo espiritual, devido à evolução espiritual de cada qual. E cada um os classificam de acordo com o seu conhecimento. Então, não é apenas do modo como Allan Kardec aqui está narrando. É lógico que aqui é a base. Mas em cima dessa base, você pode construir um edifício imenso, porque o alicerce ele é sólido, ele comporta, ele aguenta, né? Então vamos para o próximo vídeo.